Olá, nesse vídeo eu vou mostrar meu conhecimento de storage voltado para administradores de bancos de dados. Acredito que é muito importante os DBAs conhecerem não só banco de dados, mas também sistema operacional e storage. E hoje em dia é muito difícil você encontrar um DBA que tenha conhecimento de como funciona toda essa parte de storage, toda essa arquitetura do storage. Então esse vídeo vai ajudar muito aqueles que estão começando. Talvez os que estão começando não vão pegar essas infraestruturas maiores, essas características de ambiente de grandes empresas, data center, mas eu acredito que você já vai estar inteirado do assunto, você vai saber como que funciona essa parte de storage para banco de dados. Acredito que esse vídeo ele vai ajudar não só para quem conhece Oracle, mas para quem conhece qualquer banco de dados, ou até mesmo pessoas que querem ter uma noção de storage, né? Esse vídeo ele vai dar essa visão aí. Eu vou tentar passar essa visão com base no meu conhecimento dessa infraestrutura. Como que funciona o banco de dados hoje? Como que a gente vê um banco de dados hoje? Aqui tem um diagrama, né? Montei um diagrama bem simplesinho aqui, onde nós temos um host, nós temos um malum, né, ou um disco, que para o SEO não importa, né? Ele sempre vai ver como um device do tipo disco. Nós temos os file system, que pode ser, se for em Windows, NTFS, se for em Linux é ext4, se for um file system da própria Oracle, é o Oracle ASM, que já é uma unidade mais lógica, né? E em cima desses file system nós temos o banco de dados. Essa é a visão de um host com o banco de dados. Mas quando a gente se trata de storage, essa é uma visão muito simplista, é uma visão de como a gente vê o resultado final. Mas o que está aqui nessa camada aqui, se a gente for abrir ela tem uma série de componentes que pode impactar na performance do seu banco de dados. Então, dependendo como você solicitou a configuração o design desses discos para o seu administrador de sistemas, dependendo da forma que você solicitou isso aqui, isso pode estar causando um impacto negativo no seu ambiente como um todo, e você achar que o problema está no banco de dados, problema de performance, problema de mexer em parâmetros, enfim, sendo que o problema está nessa camada aqui. A intenção do vídeo não é você culpar o administrador de sistemas, mas você ir além do seu campo de visão e conseguir enxergar problemas que estão impactando o seu ambiente, mas não estão sobre sua responsabilidade aqui, né? Que você pode conversar de uma forma mais com mais conhecimento, você tem mais argumento para ajudar a solucionar um problema. Isso se transforma num profissional mais completo, né? Então vamos lá. Isso é um ambiente comum, um banco de dados comum. Como que funciona aqui essa comunicação, né? Então vou pegar aqui um segundo diagrama e vou pôr ele aqui. Geralmente os servidores ele vem com mais de um disco, né? Ele vem com as gavetinhas aqui. Vamos colocar que esse servidor tem 4 discos. Dificilmente quem vai configurar, o administrador vai configurar, ele vai te entregar os discos, passar os discos físicos diretamente aqui para o sistema operacional. Isso é muito difícil acontecer, né? Se isso aqui for realmente um servidor, ele vai criar um array, né? O que é um array? Ele vai juntar esses discos aqui como se fosse vai criar uma área só. Então vamos supor que esse disco aqui seja de 2 teras. Então aqui eu fiquei com uma área de 8 tera.
Só que dificilmente ele vai te dar uma área de 8 tera. Por quê? Porque ele vai criar um RAID aqui, ele vai criar uma segurança para que, se caso eu perder um dos discos, o array continue funcionando. Então, vamos supor que ele reconfigurou um RAID 5. Então, ele vai perder um disco, então meu RAID vai ficar com 6 tera. Então, essa área aqui é configurada um RAID. Pode ser um RAID 10, que aí ele tem aqui um disco e uma cópia, um disco e uma cópia, né? Então, você tem o espelhamento de cada disco, tem o seu próprio disco espelhado. Nesse caso aqui, você perde 2 discos, então você ficaria com 4 teras. Então, quanto mais, dependendo da forma que você configura, você vai perdendo mais disco e perdendo mais espaços. Mas vamos pegar, que é o padrão, coloca como se for um RAID 5 aqui. Então no RAID 5 eu perdi um disco e aqui nessa área eu tenho 6 teras. Beleza, eu tenho um RAID com 6 teras. Essa área agora é uma unidade lógica. A unidade física são os discos aqui. Essa aqui é uma unidade lógica. Em cima dessa unidade lógica completa, eu vou dividir ela em espaços. Eu vou criar uma LUN que chama Logical Unit, né? Uma unidade lógica. Eu vou criar uma unidade lógica em cima desse array aqui. Em cima desse array, eu crio uma unidade lógica. O que é uma unidade lógica? Eu vou pegar uma área desse array. E essa área, o próprio array, ele vai colocar um pedacinho dessa área aqui, um pedacinho dessa área aqui, um pedacinho dessa área aqui, um pedacinho dessa área aqui. Então essa área vai estar espalhada em cima desses 4 discos, né? Então essa unidade aqui vai estar espalhada aqui. Ele, ao invés de utilizar um disco, agora ele está utilizando os 4, porque ele vai buscar um bloco desse espaço, um bloco desse espaço, um bloco desse espaço e um bloco desse disco aqui, né? E aqui eu posso ter várias LUNs. Então vamos supor que eu tenho 6 tera, então são 3 LUNs de 2 teras. E essas LUNs são passadas aqui para o sistema operacional. Então a própria controladora que faz esse RAID, o hardware que faz isso, é na configuração do hardware mesmo, que você faz essa configuração, você entrega esses discos aqui. E esses discos aparecem aqui para o SO. No caso aqui nós temos 2, então se tiver 2 LUNs, então 2. Então esses discos estão dessa forma. Então você não tem mais um disquinho aqui, né? Vamos colocar aqui assim, né? Passando, né? Direto para LUN. Isso aqui é coisa de desktop. Isso aqui você não vai encontrar em ambientes, mesmo que for pequeno. Isso aqui é muito raro acontecer de você encontrar esse tipo de configuração. Se for configuração muito mal feita, você encontra esse tipo de configuração, mas geralmente você vai encontrar nesse formato aqui, que é o formato mais simplista de uma configuração de um servidor. Isso aqui é uma configuração mais simplista. Então você tem tudo dentro do servidor. Então você tem um array, as LUNs, e essas LUNs são entregues aqui pro SO, e o SO cria a file system nela, e aqui você tem seu banco de dados gravando aqui. Então, ambientes de pequeno porte, geralmente você vai encontrar esse tipo de configuração. Tem como mexer nisso aqui? Não tem como. Se tiver lento, aí você tem que trocar de máquinas. Esse tipo de configuração aqui, você não tem muito o que fazer. Não tem muito o que mexer, né? Porque a máquina já não tem tanto espaço para disco. Mesmo que tenha espaço para 6 discos, não tem como mexer muito, porque você tem o SO, você tem... Então, se tiver problema de disco aqui, tiver problema de gargalo, esses discos não estiverem aguentando a performance do seu banco, a solução é ou mover esses dados para um storage, ou comprar um novo servidor com discos mais rápidos, enfim. A solução que eu acredito que é mais viável é você realmente mandar para um storage, porque se isso aqui não estiver aguentando, você pode até trocar de máquina que possivelmente também não vai aguentar. Então essa é uma configuração de ambientes de pequeno porte. E médias empresas, como que funciona, né? Vamos pegar aqui uma empresa média, que aí a empresa não quer utilizar os discos locais para armazenar seus bancos de dados por questão de segurança. Enfim, se uma máquina dessa queimar,
perco todas as minhas informações, dependo de toda essa infraestrutura aqui de novo, montar tudo isso aqui de novo para funcionar. Eu quero que a máquina eu quero utilizar só CPU e memória da máquina, e a área de disco eu quero que venha de um storage. Então nós vamos adicionar um storage a essa nossa configuração aqui. Então abrir um novo aqui, né? Vamos copiar um storage. Aqui agora eu tenho um storage. Como que funciona o storage? O storage é um sistema, ele tem capacidade de vários discos, e ele tem um sistema proprietário aqui, um SOzinho que roda, que gerencia toda essa máquina aqui. Storage IBM, por exemplo, ele vem com a máquina Power dentro, ele vem com um servidor interno nele, mas voltado somente para armazenar dados. Então o storage é uma máquina autossuficiente que ela, por si só, ela gerencia os dados e entrega somente as LUNs para as máquinas gravarem, mas ela cuida de toda essa operação de dados, ela cuida de parte de performance, ela cuida de parte de segurança, ela cuida de toda esse gerenciamento que é relacionado à storage, ele é que faz. Então, uma máquina voltada para armazenar dados. E como que funcionam os discos nela? Então, vamos copiar essa imagem aqui. Deixa eu diminuir ela. Esse aqui sai. E vamos tentar deixar assim. É o mesmo conceito. O conceito é o mesmo de uma máquina física. O storage, você tem vários discos. Esses discos você cria um array. Em cima desse array você cria LUNs, né? Você separa esses espaços, igual a gente explicou há um momento atrás. Com a diferença que geralmente no storage você geralmente pode ter mais de um array. Como ele tem vários discos, né? Tem storage com 20, 30, com 100 discos, dependendo do tamanho do storage. Então, e o storage também, e aí entrando um pouquinho só em detalhe de storage, né? O storage ele tem uma cache, ele tem uma área em memória, o storage tem cache. Então você pode aqui 2 GB de, vamos supor, 10 GB de cache, 10 GB de memória, tá? Então, como que funciona o storage, né? Vamos supor que esse storage tem 10 GB de memória para cache, né? Quando os dados vêm da LUN para gravar aqui, né? Ele ao invés de gravar direto no disco, porque como que funciona a operação, né? O servidor manda a informação aqui, gravar nessa LUN. Essa LUN manda gravar aqui no disco. Mas essa operação de ficar gravando no disco e depois responder para a máquina é custosa, porque até ele vir aqui, escolher qual bloco, gravar e mandar, isso deixa o storage lento. Então o que o storage faz? Ele manda para essa memória de 10 GB e já fala para o SO, gravei, manda próximo. Então como a memória é muito mais rápida, então depois ele faz o flush aqui para os discos, ele vai fazendo o flush depois para os discos. Então o storage tem essa capacidade de liberar o I/O com muito mais rapidez do que um simples array sem cache, né? Então o storage tem esse recurso ainda de ter cache. O mesmo acontece com a leitura. Vamos supor que ele precisa ler um dado aqui, mas esse dado já está em memória, ele não vai vir nem nos discos, ele automaticamente já manda aqui esses dados para o host, né? Então é só um conhecimento adicional aí, que os storage tem cache. Vamos colocar aqui, então eu tenho um array, né? O storage tem um array, e esse array, eu vou até tirar aqui, né? E esse array, ele vai falar com a máquina física. Então, vou pegar aqui no meu primeiro desenho, a máquina física, e vou pôr aqui a máquina física, né? Pois bem, aqui eu tenho a máquina física. Como que funciona o storage com a máquina física agora? Porque agora eu não estou mais utilizando esses discos aqui. Agora eu estou utilizando uma LUN que vem do storage. Essa LUN, ela vem daqui para cá, ela passa por toda essa estrutura aqui e é entregue aqui.
Aqui agora nós vamos colocar uma peça chamada HBA, Hush Bus Adapter. É uma peça que o storage quanto o host deve ter. Para quê? Para que haja uma interligação de fibra. Tem storage NAS? Tem storage NAS. O que é um storage NAS? É um storage que ao invés de falar via fibra, ele fala via placa de rede. Então aqui, vamos supor que isso aqui seja uma placa de rede. Então eu plugo uma placa de rede aqui, um cabo de rede aqui, um cabo de rede aqui, e ele fala através da rede. Mas, por questões de performance, geralmente você vai encontrar via fibra ótica, que aí você tem uma HBA, né? Um HBA FC, uma HBA que eles chamam HBA Fiber Channel, né? É uma HBA de fibra. E aí há uma comunicação entre o storage e a máquina através dessa HBA. Então, o storage agora você cria a LUN e fala pro storage, storage, entrega essa LUN para essa HBA aqui. Então, como o storage ele tem um conhecimento, o storage ele tem um conhecimento que tem uma HBA plugada nele, ele sabe qual que é. Cada HBA dessa ela vem com uma WWN, que é como se fosse um MAC address. Um MAC address de cada placa dessa. Cada essa placa tem um número único, né? É um número gigante lá que essas placas têm. E aí eu configuro aqui. Eu falo assim, vou colocar aqui um texto aqui. Eu falo assim, olha, a WWN 001 agora vai chamar de host B, host A, né? E o host A, ele está aqui, né? E aqui eu configuro no storage essa informação. Aí eu falo assim, olha, essa LUN aqui, ela vai pertencer ao, deixa eu pegar aqui o essa LUN aqui, ela vai pertencer ao host A. Dentro do storage eu faço essa configuração. Essa LUN pertence a essa WWN, que ela tem como alias host A. A partir desse momento, o storage permite que essa controladora aqui enxergue essa LUN. E aí, através dessa forma, essa LUN, ela automaticamente ela passa a ser vista no host como um disco físico, tá? Então ela aparece lá como um disco que foi adicionado à máquina. Então é dessa forma que funciona. Então o storage, depois que ele cria a LUN, ele permite que um AWWN, né, esse código aqui com essa placa, consiga enxergar e gravar nessa LUN aqui. Então, se você não configurar quem que vai enxergar essas LUNs, ela fica somente no storage, né? Então, essa é uma configuração padrão de storage. Só que, imagine agora que você tenha não um host, mas vários hosts aqui, com as suas respectivas WWNs, né? Com seus respectivos descer aqui e descer aqui. 2, host B e host C. Aqui 002 host B, 003 host C. Ok? Ok. Então agora aqui eu tenho cadastrado agora 3 hosts. Então aqui eu posso falar que essa LUN aqui agora faz parte do host B e essa LUN aqui faz parte do host C, certo? Beleza? E aqui, só que aqui nós temos um problema.
O storage ele tem uma limitação de portas, assim como o host também. Geralmente uma HBA ela vem com 2 portas. O storage tem uma limitação de porta. Vamos supor que eu fiz a seguinte configuração. Eu mandei uma porta para cá, que eu tenho uma porta sobrando, né? Eu mandei uma porta para cima, uma porta para cá e uma porta para cá. E esse host aqui, como que eu faço para comunicar com o storage? Eu preciso de um cara chamado SAN switch. SAN switch. Então vamos pôr um switch aqui. Assim como rede, né? Então vamos colocar que se fosse uma rede. A rede eu vou ligar um ponto a ponto aqui e vou ligar um ponto de rede aqui. Então como que eu iria fazer? Vamos supor que isso aqui fosse um NAS, né? Um storage de rede. Um storage que entrega as LUNs via rede. Eu não iria conseguir fazer essa máquina enxergar, porque só tenho 2 portas e as portas são ligadas ponto a ponto. Então agora eu coloco um switch de fibra, é um switch somente de fibra. Então eu ligo as portas aqui no switch e do switch eu ligo nas HBAs. Então é um switch fibra que tem as portas aqui. E com essa configuração, então dessa forma, eu consigo fazer o meu storage passar a ser compartilhado por várias máquinas. Empresas de médio porte tem e grande porte tem o SAN switch. Ele é parecido com o switch de rede, tá? Então, se você pesquisar aí SAN switch, você vai encontrar na internet várias imagens de a forma como eles são, né? Então você tem um SAN switch, esse SAN switch ele vai permitir aqui várias máquinas se conectarem a ele. Mas como que funciona agora em relação ao storage enxergar as máquinas, né? Porque agora eu tenho um SAN switch, é igual rede? Não. Tipo, automaticamente as máquinas não enxergam o storage, nem o storage reconhecem as máquinas. Esse switch tem umas configurações que a gente chama de zona 1. Um switch ele pode ter várias zonas, geralmente tem várias zonas, né? O que são as zonas? As zonas nada mais é você falando assim, o switch ele tem o endereço da WAWN do storage e tem, vamos supor que aqui a WWN, vamos colocar aqui, seja a 00. Então o switch ele sabe que aqui tem uma WWN 0 conectada, a WWN 1, 2 e 3, né? Vou colocar 3 aqui, que eu até coloquei errado aqui. Pode ser que esteja na frente aqui, né? Até puxar aqui pro canto, porque pode ser que meu vídeo esteja atrapalhando aqui. Então o que é a zona? A zona nada mais é de você falar assim, olha, o 000 pode enxergar o 001, eles podem se comunicar. O 000 pode enxergar o 002. Isso aqui é uma zona. Então, essa zona permite com que essa placa aqui possa conversar com essa e com essa. E aí eu posso criar uma zona 2. Zona 2, que é o que? O 000 pode conversar com a 3, né? Então, o que são as zonas? As zonas é uma configuração de, entre aspas, roteamento entre o storage e as máquinas físicas. Por padrão, não enxerga tudo de uma vez. Você precisa criar essas zonas dizendo quem fala com quem conversa com quem vai enxergar quem aqui, né? Você tem que fazer essa configuração. Então, dentro do storage você tem essa configuração de zonas. Pois bem, depois de feito essas configurações, o storage ele passa a enxergar as placas os HBAs dos servidores. E aí é o mesmo padrão aqui da LUN. A partir do momento que ele configurou,
ele fala que essa LUN pertence a essa WWN. Então essa WWN, ela vai conseguir enxergar essa LUN. Então eu posso ter 200 LUNs aqui e o storage diz de quem é cada LUN. Você lá no storage você fala de quem que é cada LUN. E aí você não faz com que todas as máquinas enxerguem todas as LUNs. Então essa é a forma que é configurada do storage para os hosts físicos, tá? Por que é importante você saber essa infraestrutura? Porque imagina que você tem um banco de dados aqui no host A. O host B é um servidor de backup. O host C é um servidor de aplicação, certo? Vamos supor que às 11 horas esse servidor aqui iniciou o backup de todo o ambiente. Então ele começou a gravar nessa LUN aqui, na LUN 2. Só que essa LUN ela está compartilhando esses 4 discos. Assim como essa LUN e assim como essa LUN. Então todas compartilhando os mesmos discos. Se ela fizer I/O, ela vai onerar essa área aqui. Por mais que tenha cache, por mais que tenha tudo. Mas vamos colocar que essa LUN aqui agora ela começou a fazer muita gravação mesmo, muita gravação. E os pedidos de leitura das outras LUNs estão ficando lentos. Então, toda vez que essa LUN solicita um dado para o array, porque não vai estar em memória, demora um tempão para poder buscar esses dados, porque essa aqui está gravando de forma absurda aqui, né? Por conta está fazendo backup. E esse backup iniciou às 11 horas da manhã. Então vou colocar aqui como um servidor que onerando aqui, um servidor que está botando fogo em tudo. Então esse servidor aqui é o cara que está botando fogo geral no storage às 11 da manhã. O pessoal liga para você e fala: DBA, banco de dados está lento. O banco de dados está lento. Mas e aí você vai mexendo em parâmetro de banco, você vai tentar ver questão de performance, questão de alguma query que está mal escrita, sendo que o problema está aqui. O que eu faria? Eu tiro um relatório AWR ou StatSpec, mas aí depois eu explico futuramente, né? Comparando o ontem com hoje, ou se não, segunda passada com segunda de hoje. Verifico quais são as tops consultas que estão no limite ali. Se forem as mesmas, possivelmente o problema não está no meu ambiente aqui. Eu já começo a entender, eu vou entender como está configurada essa estrutura aqui, né? Porque essa estrutura aqui, na verdade, quando você solicita a criação das LUNs, você já tem que ter na cabeça como foi configurado isso aqui desde o início. Porque imagina o seguinte, vamos supor que eu já sei que está assim, já sei que está configurado assim. O que eu penso? Eu penso assim, pô, o storage, como está a configuração do storage? Qual que é a performance do storage? Será que o storage não está engargalando lá? O storage não está com gargalo? Quem é que está engargalando no storage? Aí eu já sei que essa LUN está engargalando, então eu já mato o problema só no pensamento, só de fazer uma análise na cabeça, por você já conhecer a infraestrutura, você já sabe que tem algum servidor fazendo backup? Tem. Tá usando storage? Tá usando o mesmo array? Tá. Então, possivelmente isso aqui seja um problema. Então, às vezes o DBA fica batendo cabeça, mexendo em parâmetros. Aí, quando dá 11h30, pum, o servidor para o backup, tudo volta ao normal. Aí você mexeu em um monte de parâmetro aqui e fala: foi meus parâmetros que deram certo. Mexi em alguns parâmetros aqui, deu certo. Sendo que, na verdade, amanhã 11h30 de novo, 11 horas, pum, o problema tá lá de novo. Lá tá você mexendo um monte de parâmetro, vai embora, pum. Mexendo mais um monte de parâmetro, resolveu. Não resolve. Você está criando um índice, você está criando view materializada, está criando um monte de recursos aqui, sendo que o problema não está no seu banco de dados. O problema está na infraestrutura, na forma que foi montada. Então, aqui, vamos supor, você pode configurar prioridade. Essa LUN tem mais prioridade que essa. Então, toda vez que essa for entrar, por mais que seja backup, ela não pode ter mais prioridade que a LUN do banco de dados. Então você tem essa noção. Então, peraí, qual que é a prioridade dessa LUN aqui? Por que ela está gravando tanto? Por que ela está onerando as outras? A partir desse ponto, você tem como debater de uma forma com o seu administrador de sistema.
E você tendo esse conhecimento, você não fica mexendo em coisa que não deve. Tá vendo porque é importante você, como DBA, entender isso aqui? Porque senão você fica apanhando aqui, sendo que o problema está sendo causado por um agente terceiro. Um agente que não está nem no seu campo de visão. Mas por quê? Porque você está trabalhando com storage. Storage tem muito desse tipo de situação. E dessa forma, eu estou te ajudando a você ter uma visão mais ampla e saber identificar esse tipo de problema, identificar a sua infraestrutura de uma forma mais simples. Então, essa é uma infraestrutura comum, né? Nós temos infraestruturas mais complexas ainda, mais complexa ainda. Por exemplo, eu vou colocar uma estrutura um pouco mais complexa, né? Eu vou diminuir esse storage aqui e vou colocar uma estrutura um pouco mais complexa aqui. Esse storage aqui é um storage velho. Esse storage aqui é um storage novo, né? Esse aqui é um storage velho, esse aqui é um storage novo. Vamos supor que esse aqui eu adquiri recentemente. Esse aqui é um storage velho. O que o pessoal faz? O pessoal não joga esse storage velho fora só porque ele está velho. Ele tem espaço, ele serve para alguma coisa. E já esse storage novo aqui, ele tem seus dados, enfim, mas é um storage mais rápido, tem toda uma, uma capacidade melhor de administração e de entrega de dados. O que o pessoal faz? Coloca esse storage aqui, liga esse storage no SunSwitch, né? Porque ele tem um HBA também, né? Então, deixa eu colocar aqui diminuir essa HBA aqui. Ele também tem um HBA, né? E essa HBA é ligada aqui nesse SunSwitch, assim como desse aqui, né? Deixa eu jogar para cá. Pronto. Só que esse storage aqui, eles conseguem virtualizar a partir desse. Esse storage aqui, ele passa a ser virtualizado a partir desse. Então, as LUNs desse storage aqui, elas passam a ser vistas como se fosse desse. Então, o cara cria aqui um array também, igual tá aqui, né? Só que aí ele passa uma LUN para esse storage aqui. E esse storage aqui, ele te entrega uma LUN. Aí às vezes você está usando um aluno de um storage velho como se fosse de um storage novo e está com problema de performance. E aí o cara fala, não, mas o banco de dados está com problema, que não sei o que, mas como que está a LUN? Que LUN realmente onde você está realmente gravando os dados? Então existem configurações que se você não estiverem a par delas, você como administrador de banco de dados, isso te causa muito problema. Então você quando você for instalar um banco, for administrar um ambiente, é muito importante você conhecer toda essa infraestrutura aqui. Porque o dia que você tiver um problema de I/O, você pode saber se o problema está no seu banco de dados ou se o problema pode estar relacionado a algum problema de storage ou configuração que foi mal feita, né? Então depois eu vou até mostrar aqui isso aqui em funcionamento, porque eu tenho ambientes assim, né? Eu vou tentar mostrar até de uma forma mais rápida esse ambiente. Beleza. Só que junto a tudo isso, isso aqui eu estou falando de ambiente físico, né? Você tem uma máquina física. E quando é uma máquina virtual? Aí o problema fica bem maior. Porque a estrutura fica muito maior do que isso aqui, né? Então vamos pegar aqui a seguinte situação. Imagina que isso aqui agora não é mais um servidor de banco de dados. Isso aqui é um servidor VMware. Então você tem aqui mesma infraestrutura, é a mesma coisa, continua a zona, continua a mesma coisa. Só que essas LUNs são entregues para essas máquinas. E aí eu vou vir para um terceiro slide aqui. Então vamos lá. Aqui fica um pouco mais complexo. Então nesse cenário aqui, eu tenho. Deixa eu agrupar isso aqui. Ok,
Beleza. Vamos pegar um ambiente virtualizado, que aí o negócio fica um pouco mais complicado, né? Um ambiente virtualizado, eu tenho um host físico aqui, um virtualizador e as máquinas virtuais aqui em cima desse virtualizador. Como que funciona isso na questão de storage? Então, vamos pegar aqui nosso slide anterior, nós temos as VMs, os servidores VMs aqui não é mais banco de dados, aqui é um servidor ESX, né, um servidor que vai permitir criar várias máquinas em cima dele, né? As LUNs são passadas para esses servidores, então geralmente você vai ter as LUNs aqui interligando os servidores. Então essa LUN ela é vista nos três, essa aqui é vista nos três, essa aqui é vista nos três. E aí o próprio virtualizador ele cria um negócio chamado Data Store, que ele tem o file system, ao invés de ser NetFS, ext4, ele chama de VMFS. É um file system proprietário da VMware. Cada virtualizador tem o seu. Eu vou pegar a VMware como exemplo, tá? O VMware ele vai formatar essa LUN como um VMFS. Ele vai criar um data store. Ele vai pegar toda essa LUN aqui, e vai criar um file system nela, uma área só. Essa área estando formatada, ele vai criar um VMDK, que é um arquivo. Aqui dentro é um arquivo. E esse arquivo ele vai aparecer para o sistema operacional como um disco físico. Então lembra desse disco aqui, ó. Na máquina virtual, esse disco físico aqui é esse VMDK aqui. Esse disco físico aqui, que na verdade você olha lá no SO, você vê um disco físico. Na verdade você está vendo um VMDK que está em cima de um data store, que esse data store está passando através dessa infraestrutura, que é logicamente uma LUN que depois grava aqui é uma área nesses 4 discos aqui. Então você tem várias camadas aqui, né? E aqui no Linux ainda você tem um file system que é colocado aqui em cima desse VMDK. Então aqui em cima desse VMDK ainda você tem o file system do SO ainda. Então o SO formata esse arquivo aqui como se fosse um disco. Então lembra do nosso primeiro desenho? Que eu tenho aqui um disco, um file system que pode ser da Oracle, pode ser um NTFS, enfim. É a mesma estrutura, só que agora em cima de um ambiente virtualizado. Recentemente eu peguei um cliente que o cara todo dia 11 horas ele tinha problema no banco dele. O banco dele até era SQL Server. Ele tinha problema todo dia 11 horas. E eu perguntei para ele, a primeira pergunta que eu fiz, é ambiente virtualizado? Ele falou, não é ambiente virtualizado. Aí eu conectei na máquina, a primeira coisa que eu vi foi o drive da VMware. Eu pensei, o problema não está no banco desse cliente, o problema está na configuração de VMware dele. Todo dia, no mesmo horário, tinha problema de performance. O que estava acontecendo? 11 horas, uma das máquinas ela sofria uma grande carga de I/O para execução de um backup e algumas rotinas lá. Então vamos pegar essa máquina de aplicação aqui. Ela todo dia 11 horas, ela tem uma grande carga de I/O em cima dessa LUN. Só que como essa LUN aqui, esse aqui é um arquivo, esse aqui é um arquivo, esse aqui é um arquivo, esse arquivo aqui ele está solicitando muito acesso a disco, essa máquina aqui fica lenta. E o cliente achando que era no banco de dados dele. E mexendo em parâmetro, fazendo um monte de coisa, porque o cliente só tem essa visão aqui, ó, como que se fosse... O cliente só tem essa visão como que se fosse tudo na vida dele, todos os ambientes é como que se fosse assim. Uma máquina física, com um disco, com file system e o banco de dados dele. Mas nem sempre é assim. Ambientes grandes, você tem essa infraestrutura aqui, ó, que é um Linux em cima de um data store
esse data store está em cima de uma máquina física e essa máquina física entrega uma LUN aqui para o storage, então tem todo esse caminho aqui, né, para ser executado. Então nem sempre o problema está relacionado ao seu ambiente em específico, pode ser que a configuração aqui seja mal feita. Então nesse caso aqui, o que eu tenho que fazer? Esse arquivo aqui, ele vai ter mais prioridade que esse arquivo aqui, ou melhor, né? Ou melhor, ambientes para banco de dados, o ideal é nunca fornecer, criar você pode até criar o disco para instalação de SO em cima do NetStore, mas ao invés de criar onde vai armazenar os dados, onde vai ficar realmente os dados, ao invés de você dar um VMDK, você entrega uma LUN física. Isso é possível. É possível eu criar aqui uma LUN física, falar assim, olha VMware, eu estou te entregando essa LUN aqui. E você entrega para essa máquina. Essa máquina, ao invés de criar um data store, um VMDK, ele pega essa LUN do jeito que ele recebeu e passa diretamente para o servidor virtual onde está minha máquina virtual. Onde está meu... Eu não passo mais por essa camada. O banco de dados ele grava diretamente via fibra no storage através dessa estrutura aqui. Tá vendo? Então se eu não tenho problema aqui, automaticamente, se caso quiser onerar essa área aqui, o storage automaticamente, o storage não, a minha infraestrutura aqui automaticamente não é afetada. Por quê? Porque ela não faz parte dessa estrutura aqui. Então, essa é uma configuração mais recomendada para ambiente virtual. Ambiente virtual, o ideal é que não coloque as máquinas, não coloque os bancos de dados, a área de banco de dados compartilhada dentro do Data Store. Você pode encontrar muitos administradores que vai falar, não vai ter problema, pode ficar tranquilo. E se ele garantir, amém. Se não vai ter problema, você não tem o que discutir. Mas o ideal é que sempre que for entregar LUN de banco de dados, essa LUN seja entregue de forma direta, não seja um data store. Né? Se for um ambiente pequeno, um banco de dados pequeno, use o data store. Se for um ambiente teste, não tem problema usar o data store, mas se for um ambiente produtivo, onde tem uma grande carga de I/O, é muito sensível a I/O, solicite para o administrador uma LUN direta ao invés de uma LUN, um arquivo, né, em cima de um data store que vai estar em cima de uma LUN, que essa LUN vai ser gravada aqui no seu storage. Então, por aqui a gente vê que se você não tiver um conhecimento de storage, às vezes você está solicitando um disco, né? O cara, o que você precisa aqui? É um banco de dados de produção? Eu vou precisar de um arquivo de uma área de banco de dados de 100 GB. Aí o administrador vai e entrega essa área aqui, sendo que ele tem a possibilidade de vir aqui no storage, criar essa área de 100 GB para você, entregar aqui para o host, né? E desse host passar diretamente aqui para sua máquina virtual, né? Então você tem essa possibilidade de fazer isso e às vezes está usando um VMDK que está compartilhado aqui entre, porque geralmente aqui num ambiente desse você não tem uma máquina virtual, você tem centenas de máquinas virtuais muitas vezes, e todas as máquinas virtuais compartilham do mesmo data store, compartilham da mesma área, e isso aqui tem uma grande carga de I/O, e como o seu ambiente é mais sensível a I/O, o seu ambiente vai ser o que mais vai sofrer com acesso a disco, tá? Então aqui foi uma forma bem simples de mostrar como que funciona essa parte de storage. E para finalizar, né, é importante fazer algumas observações, que na verdade esse vídeo é mais para mostrar para um DBA como que funciona a parte de configuração de storage em relação a qualquer tipo de aplicação. Na verdade é uma visão mesmo de storage.
Não quer dizer que sempre o problema vai estar no Data Store. Eu sei que existem centenas de funcionalidades que faz com que as máquinas não tenham esse tipo de problema, mas o que eu quero ressaltar nesse vídeo é que o DBA ele tem que conhecer como que funciona a infraestrutura de storage. Ele não pode simplesmente achar que eu tenho um disco e esse disco tem que me entregar performance e não se preocupar como está isso por trás. Quando você fala de ambientes nuvem, você compra um serviço que tem que te entregar determinado item. Então você não se preocupa mais com isso. O DBA vai comprar um serviço na nuvem, ele pediu que a máquina dê tantos IOPS, não sei quantos gigas por segundo, a própria nuvem vai se preocupar com isso. Mas quando você tem a sua própria infraestrutura, onde você tem equipes que estão de igual para igual com você, como equipe de administração de sistema, você pode conversar com eles a respeito disso. Aí sim eu acredito que o DBA tem que estar ciente de como é configurada a infraestrutura da empresa, até porque isso vai diretamente impactar o seu negócio. Isso, por mais que ele fale, não é minha preocupação storage, é sim, é sua preocupação storage, assim como é sua preocupação em saber se a máquina tem a quantidade de memória ideal, se tem a quantidade de CPU ideal, é sua obrigação saber qual a quantidade de I/O ideal, entendeu? Então eu chamo atenção nesse ponto porque os DBAs mais experientes, os DBAs mais completos, quando eles vão configurar um cluster, quando eles vão configurar um banco de dados mais sensível, I/O, o DBA que tem esse tipo de conhecimento, que sabe conversar com os administradores de storage, que sabe conversar com as pessoas que lidam com o sistema operacional, eles inclusive são até mais bem recebidos do que aquele cara que não sabe falar nada, daquele cara que não sabe nem do que se trata, né? Então, se você entende, você conversa e mostra um conhecimento mais avançado na área dele, ele vai te respeitar melhor, inclusive. Você vai conseguir mais coisas, você vai conseguir manter seu ambiente saudável, porque o seu conhecimento vai além de um simples DBA, né? Então, eu não quero muito prolongar nesse vídeo, mas eu vou fazer um outro vídeo mostrando na prática mesmo isso, né? Acho que a ideia inicial aqui, até porque desconheço meio que o público que assiste meu vídeo, mas eu tentei mostrar de uma forma bem simples até uma forma um pouco mais avançada, né? Mostrar aí como que funciona o que é mais comum, né? Eu sei que existem vários outros tipos de arquiteturas, vários outros tipos de funcionamento de storage. Eu não quis criticar VMware, não quis criticar o DBA, o administrador de sistema, eu não quis realizar crítica. Na verdade, eu peço que os DBAs eles tenham conhecimento do que foi entregue, do que ele está utilizando, para que ele possa identificar o problema mais facilmente. Depois eu vou mostrar um ambiente com problema, um ambiente Oracle com problemas de I/O e um I/O que não é causado. Eu vou criar uma simulação onde o problema não vai estar no banco, ele vai estar num fator externo. E como que eu identifiquei que aquele problema estava no fator externo? Mas isso eu vou fazer num próximo vídeo. Eu vou ficar devendo essa para vocês. Até peço desculpa aí, eu demorei um pouco para lançar os vídeos, estava cheio de projeto. Mas obrigado aí para quem está assinando o canal. Obrigado pelos likes. E eu vou continuar postando aí novos vídeos nas próximas semanas. Valeu, um abraço a todos e até mais.